Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, somos @Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei. Oi, gente. Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura. E hoje, como vocês podem ver, a gente não tá sozinho, a gente tá com a Giovanna Cianelli. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Estou animada para a gente ter a nossa conversa. Vai ser muito bacana. E a Giovanna, ela é designer e ilustradora, né? É paulistana, criada no Tatuapé, mas hoje vive em Copacabana, na cidade maravilhosa, né? Em seu currículo estão trabalhos com as cantoras Anitta, Duda Beat, Marina Sena, além de marcas, né, como a Apple, Instagram, Netflix, Vans, entre muitas outras, né? E claro, né, trazendo a brasa para o nosso assado, trabalhou com a Antofágica, com a Todavia, a TAG, ganhou Jabuti 2 vezes, né, em 2021 na categoria Projeto Gráfico, por O Médico e o Monstro, e em 2022 na categoria Capa, por 1984, né, os dois pela Antofágica. Então, seja muito bem-vinda novamente, né, e aproveita e fala aí pro pessoal onde é que a gente pode te achar nas redes. Muito obrigada. Nas redes é mais fácil me achar pelo Instagram. Meu arroba é Giovanna com 2 N's, Cianelli com C, 2 L's e I no final. Isso aí, a gente vai deixar, né, os links aqui da Gil e do que a gente vai falar aí durante o episódio na descrição do Spotify. Então vamos começar, que estou muito ansiosa para saber muitas coisas, mas para começar, Giovana, queria saber assim, como é que surgiu a ilustração na tua vida? Acho que o design tem sido a porta de entrada, mas como é que tu chegou assim nesse momento de dizer, sou uma ilustradora? Como é que foi essa trajetória? Na verdade, eu sempre fui a criança que gostava de desenhar, então é uma paixão desde criança mesmo, assim, eu me lembro quando eu estava na pré-escola, eu desenhei uma galinha, ela ficou muito legal, e eu comecei a chamar atenção, porque eu desenhava galinhas muito legais, e então, foi, assim, pequenas coisas, né, mas que vão marcando a nossa vida. E eu sempre fui essa pessoa que gostava de desenhar, na faculdade eu busquei fazer desenho industrial, porque era um jeito de aplicar o desenho, né, de eu conseguir algum trabalho e de eu ter o meu desenho no mundo, que era uma coisa que eu queria muito. Mas eu fiz, projeto de produto, então eu trabalhava com mobiliário, desenhava objetos, né, e a minha transição para o design gráfico foi muito para conseguir me expressar mais do que eu conseguia nos móveis e nos objetos, porque era um mercado super careta, eu trabalhava numa marcenaria que desenhava móveis de design assinado, então os clientes eram, claro, pessoas que tinham muito dinheiro e tudo mais, e eu não podia, né, insistir para as pessoas terem coisas que elas não queriam nas casas delas. Então muitas vezes eu fazia coisas que eu não curtia tanto. E no design gráfico eu achei que eu poderia ter esse espaço de ter a minha voz ali, de ter uma identidade. E aí eu comecei a pensar nessa transição. Interessante, né, essa porta de entrada. E eu queria saber, né, como a gente fala aqui basicamente de literatura, entender também como o teu trabalho, começou na área editorial, né? Como é que surgiu essas oportunidades aí? Sim, então, quando eu comecei a trabalhar com design gráfico, eu não sabia muita coisa. Eu entrei num estúdio que chama Desenho Editorial, junto com o Guilherme Xavier, que ele já atendia muitas editoras. Então, o meu trabalho nesse início era aplicar emenda de texto. O livro já estava diagramado muitas vezes, e a editora voltava com as emendas para serem aplicadas, né, nesse processo do livro sendo feito mesmo. Então eu trocava palavrinhas, buscava erros, e com o tempo eu fui abrangendo mais coisas que eu fazia, né. Então eu comecei a pensar no projeto gráfico, comecei a entender como funcionava, diferentes tipografias, depois quando o livro chegava impresso, qual era essa sensação,
né, um livro bom para ler, um livro interessante né, nesse ritmo das páginas iniciais. E comecei a arriscar colocando umas ilustrações minhas, que às vezes o cliente não tinha pedido, mas só de ter uma ilustração minha impressa, para mim já era muito legal. Então, não era nem, assim, pela grana, porque, enfim, eu trabalhava fixo e mas era mais por ter essa chance, assim, de já que eu tô lá, né, vou colocar uma ilustraçãozinha aqui, e quando os clientes gostavam, era muito gratificante, assim. E também, o Gui, lá na Desenho Editorial, ele atende várias editoras, então eu consegui ter um panorama do que estava rolando, assim. Isso foi muito importante para mim, porque além de leitora, eu estava nessa posição de bastidores, de entender um pouco mais as decisões, eh, que eram tomadas ali, né, e não deixava de imaginar como eu poderia fazer aquilo diferente. Então, eu não tenho uma formação tradicional do design ou que estudei super, eh, essa área, mas eu fui aprendendo na prática e tentando colocar, eh, o que eu queria no mundo, assim. Acho que era muito essa busca, assim, de tentar, encontrar no livro uma coisa que eu, como leitora, ficasse feliz também. Sim, e tem a ver com a visão artística já existia, né, então isso contribuiu muito, eu acho, além do tirando o fato, né, que tu falou que não tem uma formação, hã tradicional, né, no design, mas acho que essa bagagem, o repertório do que tu já consumia e gostava fez a diferença, né, com certeza. Com certeza. E até, assim, eu acho que isso me ajudou a desrespeitar algumas regras, talvez, que se eu tivesse feito uma faculdade relacionada a design editorial, talvez eu ficasse com mais medo de ultrapassar coisas ou de me intrometer demais. Então, essa falta de limites que eu tinha ou de não saber se o que eu estava fazendo se era certo ou errado, me gerou muita insegurança no começo, mas eu fui aprendendo com os erros, né. Então, é um jeito, assim, Normal. aprender na prática é brabo. É quase que tu tinha sempre aquela liberdade a mais, vamos dizer assim, sem amarras de algumas coisas e conseguia ser mais criativa em alguns momentos daqui a pouco do que pessoas que seguem muito a risca técnica, né? E eu acho que indo assim por Total. esse caminho. Pode falar. Não, não, não era nada, era só que acho que além da técnica era um costume. É um mercado muito homogêneo, né, acho que vem mudando um pouco, mas graficamente, visualmente é muito homogêneo, acho que muitas editoras querem chegar no mesmo lugar estético, e eu queria sair um pouquinho disso, então foi um pouco isso. Nossa, que legal. E eu acho que indo assim por esse caminho mesmo de capas, assim, como é que foi para ti assim, entender que tu tinha um trabalho de eu tenho que atender diferentes clientes, né? Que é a editora, o autor, o público, né, que está direcionado àquela obra específica. E aí entra uma quarta coisa aí, que seria isso que a gente falou, né? A tua liberdade criativa, a tua vontade também de inovar, de colocar a tua liberdade ali. Então, a capa é uma coisa muito importante para um livro. Então, a gente sabe a importância de que, às vezes, a capa é a primeira coisa que a gente olha, que chama atenção e que a gente compra muitas vezes por causa disso. Então, como é para ti, assim, o peso, vamos dizer assim, dessa responsabilidade de entender a mensagem e, ao mesmo tempo, deixar a tua identidade artística? É uma equação complicada de resolver, porque a maioria das vezes uma parte não vai ficar feliz, né, é muito Isso. complicado você acertar todos esses níveis de o editor, o autor, o público e eu ficarmos felizes com um único resultado, né. Várias vezes acontece de a minha opção preferida não ser aprovada, ou de eu estar Sim. indo para uma direção e o editor fala: "Não, não tem nada a ver, é pra lá". Então, tem esse ajuste de tom e de direcionamento que sempre acontece, mas também eu tento não fazer o trabalho ser sobre mim, né, não entrar nessa pira egóica de, ali é o meu meio de expressão e tudo mais, por mais que eu tente sempre colocar minha visão e quase que levar meu trabalho como uma
uma evolução da minha carreira, sei lá, da minha pesquisa, eh, eu tento não deixar isso na frente, porque senão eu não vou conseguir mais trabalhar e, enfim, ser flexível. É uma coisa que eu gosto muito, é atender diferentes propósitos, assim, do design, Uhum. né. Você vai adaptando conforme, né, sem perder a sua originalidade, mas claro, atendendo, né, quem tem que atender no fim das contas. E eu queria saber como é esse teu processo criativo, né, da busca por referências, inspirações, as escolhas estéticas, né, que tu utiliza, os materiais também que tu usa. Se tu puder comentar um pouquinho sobre como é esse momento, se tu, gasta muito tempo procurando referências, se é uma coisa mais orgânica que você vai aos pouquinhos montando, se você já tem uma ideia na sua cabeça antes, como é que funciona? É, então essa é uma questão que demorou um pouco para eu entender como era o meu processo criativo, o que que funcionava, eh, e o que eu entendo hoje é que eu tenho uma pesquisa contínua de coisas que vão me alimentando criativamente. Isso geralmente é quase uma obsessão de focos de alguma coisa no mundo, sei lá, que pode ser desde letreiro que eu vejo na rua, e eu começo a tirar foto e a tentar entender como era isso. Aqui no Rio de Janeiro tem muitas letras antigas de acrílico e eu acho muito lindas, então virou uma obsessão uma época, ou, são revistas antigas, ou são cards de filme. Então, consumir essas coisas me alimentam de uma maneira que eu me sinto inspirada para continuar fazendo o meu trabalho. E essa coleção de coisas que eu vou vendo, que eu vou colecionando, na verdade eu vou tentando encaixar as coisas que eu gosto no meu trabalho, eu faço o caminho contrário. Então, eu tenho uma grande pasta e uma grande pesquisa que eu vou tentando achar as coisas que eu gostaria de fazer. E aí quando chega um trabalho, eu tento falar: "Nossa, o que que eu posso fazer aqui que eu gostaria de fazer e que talvez combine com isso?". E isso me faz um pouco não querer ir para o lugar talvez mais óbvio, quando a gente pensa num título clássico ou, algum tema, sei lá. Então, quando a gente vai pensar numa capa para um livro que está em domínio público, que existem tantas edições, eu acho que esse caminho é interessante, porque me faz ir para um outro lugar, assim. Eh, e acho que dá mais uma camada interessante para capa, ou pode dar mais uma leitura para um sentido na obra, não sei. Eu acho que fica mais interessante dessa maneira, quando eu trago uma bagagem e eu tento aplicar isso de outra maneira e sai uma terceira coisa. Eu acho isso muito interessante, porque, conforme a gente vai vendo o teu trabalho, né, a gente enxerga muito uma identidade própria, e é exatamente isso, é fora do que a gente está acostumado a ver, né, fora desse eixo. E acho que essas as tuas inspirações que podem partir de olhar um lugar numa rua e achar interessante, uma letra, enfim, e acho que isso conta muito, né. E já que a gente estava falando de capa aqui, né, acho que é importante a gente falar do curso, né, que você está lançando com a Seiva, né, como criar capas. E eu queria saber como é que o que que as pessoas, né, vão encontrar lá, se é para quem é só curioso, se é para alguém que já também já tem uma noção a mais, já trabalha daqui a pouco com o design, ou se eu que sou iniciante, por exemplo, não sei nada, posso fazer, posso chegar lá e meter minha cara? Como é que vai funcionar, assim? Pode sim, o curso é para todos e é muito, é menos focado no design como essa ferramenta, talvez de software, de objetos, de regras, e mais nessa, eu vou instigar os alunos a criar essa pesquisa pessoal, a entender um pouco que esse processo criativo pode ser mais amplo, pode ser uma visão de mundo que você vai alimentando e isso vai te ajudar a aplicar nos trabalhos de alguma maneira. Vão ter, momentos mais práticos de abertura de InDesign, de eu mostrar como monto uma capa realmente, como são os arquivos que a gente manda para impressão.
Mas eu acho que o mais valioso talvez seja essa parte criativa, que é quase, um olhar curioso do mundo, assim, é você olhar a vida com esses olhos frescos, assim, e isso vai te deixar uma pessoa mais criativa, sempre nas oficinas que eu faço, eu tento muito ir para esse lugar onde não existe erro, onde experimentar é muito bom, onde a gente pode fazer uma coisa aqui só para ver onde a gente vai chegar. Então, o que eu tô mais feliz com esse curso, na verdade, é dessa coisa criativa maior que envolve a vida e um propósito, assim. E eu tô muito animada, vai ser a primeira vez que eu vou dar um curso assim, vão ser 4 aulas ao vivo e mais um encontro com os alunos pra gente trocar ideia mais livremente. Os cursos da Seiva têm uma coisa muito legal que a gente faz uma comunidade no Discord, então mesmo depois da aula a gente fica trocando ideia lá e mandando referências e vai ter exercícios, então eu tô muito animada. Ah, vai ser muito legal. E lembrando que na descrição desse episódio aqui você também encontra mais informações sobre o curso. Então, eu queria agora, Giovana, entrar numa pergunta talvez polêmica, assim, que me bate muita curiosidade, né? Que é sobre o uso de inteligência artificial nas capas de livros, uma grande polêmica aí que vem se arrastando por mais tempo, né? Porque eu acho que acabou meio que quase que aumentando esses casos, né? Acho que aparentemente pareciam casos isolados e agora a gente meio que tem uma grande gama assim do uso de inteligência artificial. Eu queria entender a tua visão assim sobre isso, se o uso da tecnologia auxilia, ou se tem limite para isso, como é que é para ti nessa visão de artista mesmo assim? Eu acho que precisamos de uma regulamentação, né, para assegurar direitos autorais, para as coisas geradas por inteligência artificial não se tornarem um grande Frankenstein de pequenos pedaços de outros artistas. Mas tendo isso como fato, né, que precisamos de uma regulamentação, eu acho, na verdade, ótimo para um processo criativo fluido, para, resolver um monte de problema que antes era difícil, para chegar em lugares diferentes. Eu acho que a gente ainda não entendeu, né, como tudo isso vai funcionar daqui para frente. E eu vejo muitos lados positivos, assim, que podem existir. Então eu tento não ser, eh, negacionista de uma tecnologia, eu tento sempre aprender o que está acontecendo, tento usar quando possível. Ou para aumentar uma imagem, é magnífico, é em segundos, é bruxaria. Eh, ChatGPT para você quase Eu que amo. trocar com Eu ele, gosto. ter um brainstorm, né, você começa é quase que uma pessoa ali para trocar com você, uma pessoa não, né, mas, é uma troca que eu acho que vai ajudar muito o nosso dia a dia, né, então eu acho que a gente não pode simplesmente negar que isso está acontecendo. É preciso ter responsabilidade, mas vamos entender o que está rolando e vamos, tentar aplicar isso da melhor maneira possível. Utilizar mesmo como uma ferramenta que auxilia, né, não que tome o lugar, né, acho que essa é a grande, sacada, né, de como lidar com essas tecnologias que estão chegando aí, que fazem a gente fazer muitas experimentações. Hã, bom, falamos sobre isso e eu queria entender também, porque a gente falou muito sobre o design, nesse lugar de criatividade, de olhar para o mundo, né, e perceber ele de acordo, né, com cada pessoa, porque a criatividade ela vai variando. E eu queria entender também como você enxerga que a arte visual, né, ela pode servir como ferramenta social, né, como promover mudanças, né, através do design e da ilustração, por exemplo. Eu acho que o design é um dos motivos pelo qual eu me apaixonei pelo design foi pelo lado político. Foi porque era uma maneira de se comunicar muito eficiente, de lutar por direito, de gritar
coisas que eu sozinha, às vezes, não conseguia fazer, né. Então, eu acho que o design tem essa ferramenta de ser uma plataforma de comunicação política, e eu acho que isso muda o mundo, ou ajuda a mudar, ou, eh, dissemina informação. Então, eu acho que o design sem a política é uma coisa totalmente vazio, assim, na minha visão tem que estar bem intrínseco, assim, acho que o design tem que ser crítico. Eu acho que todos os campos da arte, né, a gente tem que politizá-los. Eu acho que às vezes nem para todo mundo isso é claro. Acho que para os artistas é claro, né, como tu trouxe. E justamente assim, eu queria entender de ti como é que tu vê a questão da subvalorização da arte, assim, como que é a evolução do design gráfico no Brasil, entendendo que é uma arte, como tantas outras, que acaba sendo subvalorizada, que não tem tanto destaque muitas vezes, ou que, enfim, se perde, né, na sede de entendimentos de coisas, então, vista pelas outras pessoas. Eu acho que falta pensar na regulamentação da profissão, né, como um todo, que geraria, muitas Perfeito. discussões e talvez uma vida mais digna para todos. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que o importante é os designers se unirem entre si, é falar abertamente sobre dinheiro, sobre prazos, sobre práticas de mercado, é tentar se proteger de alguma maneira, porque, hoje talvez um pouco menos, mas existia muito essa visão de que eu vou encontrar sempre alguém que vai cobrar mais barato para esse serviço. E é muito cruel isso, porque você, Sim. né, desumaniza toda a relação, você tira o valor daquela pessoa, porque você tá colocando em comparação com, enfim, fulano, eh, e isso é muito triste, assim, então eu acho que isso já aconteceu comigo até, de eu mandar um valor para uma editora de uma capa que não era nada do fora do praticado, e a pessoa fala: "Ué, mas eu consigo achar alguém que faz mais barato". E muitas vezes a vontade que dá é de falar: "Pô, então vai lá", sabe, mas é isso, a gente precisa pagar conta, a gente precisa ter um bom relacionamento, então é complicado. E também, claro, essa questão melhorou conforme eu fui avançando na profissão de alguma maneira, que as pessoas hoje em dia vêm muito mais me procurar pelo meu estilo do que para eu executar uma ideia. Ainda acontece de alguém chegar com uma ideia super fechada e pedir para eu executar aquela visão. Mas não é a maneira mais legal de trabalhar, a maneira mais legal de trabalhar é quando nem eu sei, às vezes, onde a gente vai chegar, mas essa jornada até desconhecida. Eu queria, perguntar se isso de acontecer, por exemplo, das pessoas chegar com uma ideia mais fechada, se parte mai se chega a partir de outros artistas, porque, hã, eu como artista, né, eu sempre tento valorizar quem tá do meu lado e dar a liberdade artística dessa pessoa, porque assim como eu, ela também precisa, né. Então, sempre quando eu proponho alguma ideia pra alguém que tá trabalhando comigo, eu sempre, tento deixar a pessoa livre mesmo, né, e tá aberto às ideias. Então eu queria saber se rola isso também, ou se isso vem mais realmente das marcas, né, que são mais formais, que já têm uma visão, um conceito, enfim, um branding, né, criado e tudo mais. Acho que muitas vezes, quando essas pessoas chegam com essa visão fechada do que elas querem, elas não estão acostumadas ou não sabem fazer um trabalho colaborativo. Então, você nega tudo que a pessoa sabe ou tudo que ela propõe para manter aquela ideia fixa do que você tinha na cabeça. Já aconteceu de editores, né,
ter a troca dessa maneira, já aconteceu de diretores criativos, quando eu vou trabalhar com o artista, terem essa ideia, fechada, assim. Teve uma artista que eu fiz, tipo, mais de 40, 50 opções de capa e no final Meu Deus, Gente, no final meu ficou uma Deus. coisa super simples e minimalista, não tem nada minha cara, assim, né, então Uhum. eu fiz aquela volta de, enfim, 1000 opções e lettering desenhado e efeitos e tudo mais pra gente, não, faz isso aqui, aí ele mandou um print do Paint e eu apliquei o que ele tinha feito. nossa. Não, olha, eu acho muito, muito doido isso, assim, porque você é a Giovanna Cianelli, né? Você já está, eu acho que em um patamar que nem você falou, as pessoas elas vão atrás de você porque elas já entendem mais ou menos qual é a sua identidade, como é que você trabalha. E é incrível você relatar isso, por exemplo, porque eu conheço algumas designers e outros designers por aí que, enfim, trabalham comigo ou que já trabalharam e que passam por isso diariamente, né? De terem o seu trabalho questionado também. Porque quando, que nem você falou ali, de você encontra um preço mais barato, você acaba basicamente dizendo assim, o seu trabalho é feito por qualquer um, pode ser feito por qualquer um. E na verdade não, né? Porque cada um tem a sua visão ali sobre aquele produto, sobre aquele conteúdo. Então é muito doido quando eu olho e vejo você falando isso, né? Você que já fez, enfim, que nem a gente falou ali no início do episódio, já trabalhou com grandes nomes da música, com grandes marcas, né? Então é, é estranho, é complexo, né? E mostra muito sobre como a gente ainda trata os artistas e quem trabalha com comunicação, né? Seja visual, seja de outras formas, aqui no Brasil ainda, realmente. Há muito o que fazer. É complicado, mas é isso, eu tento fazer com que essas questões às vezes não batam no meu ego, assim, que não me machuquem, tento relevar e, enfim, mas acontece ainda, eh mas eu acho que o grande problema é esse, a pessoa não sabe colaborar, não sabe pensar um pouco além, ou enxergar outras possibilidades, né. E aí não tem o que fazer mesmo, né, não tem como fazer a pessoa enxergar uma coisa que ela não quer ver. Bom, vamos voltar então um pouquinho falar do curso, né, na Seiva. Só para o pessoal também se situar, a gente vai deixar aqui, né, que nem a gente já falou, as informações, mas as aulas serão todas as terças, entre julho e agosto, isso? Isso, exatamente. Terças à noite. Isso, das 7h30 às 10 horas, as aulas ao vivo na plataforma da Seiva. Para quem ficou interessado, entra ali no site seiva.com.br, que lá vai ter todas as informações. Alô, amigos designers, hein? Essa é a chance de vocês. Até eu, que nem disse o Fevio, também não tenho habilidades artísticas, assim, de visual, eu faria só Não, super. E para eu acho despertar que criatividade, a assim. Giovana falou uma coisa que é muito legal, que é assim, é essa entrada, né, de perceber o que você gosta, né, esteticamente também, porque ah, tu vai ter tua identidade, né, Sim. eu vou ter outra, e assim vai, porque, enfim, a cabeça da gente cada um tem as suas caraminholas ali. É super isso, a minha intenção maior na verdade, eu estava pensando isso hoje, que eu vou dizer, assim, na aula, se você está esperando algum tipo de aval para se dizer que você é artista, para achar que você está pronto agora. Você é artista, você tem sua visão, você tem sua criatividade, o que você precisa é explorar isso e aflorar, e que essa pesquisa, que esse alimento que você se dá à sua criatividade, se transforma em outras coisas. Então,
a sua pesquisa é feita através de você e por você, né? Você faz a pesquisa ativamente e você, conforme você vai fazendo trabalho, você vai aplicando isso na prática. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Acho que é um curso, então, para desenvolver esses lados artísticos, né? Para a gente também se conhecer. Acho que é legal isso da gente exercer a criatividade. Eu vejo que algumas pessoas dizem, eu não sou criativo. Mas talvez você seja, só não está exercitando, né? Olhando por outras perspectivas. Então, é muito interessante. Então, a gente vai deixar na descrição desse episódio, assim como as redes sociais da Giovana, mas é seiva.com.br para você conferir o curso, então, e participar, porque com certeza precisamos todos estarmos ativos com a nossa criatividade. Ainda mais um mundo caótico, né? Que às vezes a gente não consegue ter esses momentos de se ver numa situação criativa, então acho importante. Total, e é possível, não é que é uma coisa de outro mundo. Uhum. É um exercício mesmo, é um músculo que você vai exercitando e você pode transformar isso no seu trabalho eventualmente. Bom, para a gente finalizar, eu queria saber da Giovana se ela tem alguns artistas, né, que são referências para ela e se ela pode compartilhar com a gente, mais ou menos, quem inspira ela, né? Tem um designer português que chama Braulio Amado. Ele é uma grande inspiração para mim, justamente por ele ter esse olhar criativo nas coisas do dia a dia e transformar isso nas criações deles, nas artes. Então, tem muita coisa que ele pega inspiração na rua e subverte isso de várias formas até chegar num pôster, até aquilo ficar ininteligível e ser uma terceira coisa super interessante. Eu trabalho muito com o Marcelo Jarós também, que é um artista e diretor criativo que tem um olhar muito fresco no mundo, que ele consegue imaginar e chegar em lugares e texturas visuais que eu fico sempre embasbacada, assim. Então, acho que são duas pessoas que eu admiro muito, o Braulio e o Marcelo. Eu tô vendo aqui algumas obras e é incrível como, tanto no seu trabalho como nesses trabalhos deles aqui, tem o lance da cor muito forte, né, da presença, assim, dos elementos. Eu acho isso muito bacana, acho que realmente traz, né, essa originalidade, sua também. E, bom, temos um episódio então. Muito obrigada, gente. Eu amei a nossa conversa. Vocês foram muito fofos. As perguntas foram ótimas. Me senti muito à vontade. A gente que amou e também tá super grato de ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente, ainda mais pré-curso aí, né, que vai entrar da Seiva, então muito, muito obrigada mesmo. A gente queria poder falar por horas e horas, porque eu acho que não falta assunto, no que se refere à parte artística, assim. E então, muito, muito obrigada e, por favor, apareça mais vezes, será sempre bem-vindo aqui com a gente. Podem me convidar que eu vou vir. Com certeza. Maravilhosa. Reforçando, curso em seiva.com.br. Você que está ouvindo esse episódio na terça-feira, logo de manhã, quando ele sai, ainda dá tempo de se inscrever, hein, gente? É só ir lá no site. É o famoso últimas horas. Últimas horas, isso aí. Dá tempo, as aulas ficam gravadas, então Olha. se você não puder na terça-noite, pode assistir outro dia e a gente troca lá pelo Discord. Isso do Discord Isso. é legal, né? Rola até um networking aí, troca de ideias, de referências. Isso é muito legal também para exercer criatividade. Então é só 10, 10, 10, gente. Muitos motivos. Exatamente. Inclusive, entrem no Discord da Save, é muito legal. Mesmo que, né, você não tenha interesse daqui a pouco em fazer o curso, entra no Discord lá que sempre tem alguma indicação daqui a pouco de um livro, de um filme, de uma série, ou o pessoal trocando experiências de trabalho, de criatividade mesmo, é muito legal. Assinem a Aurora, a newsletter é maravilhosa, o clube é assinante, a gente usa, inclusive, para ter ideias, às vezes, de pauta, de pesquisa e tudo mais. Então é isso, muito obrigado, Giovana, mais uma vez, por disponibilizar teu tempo. Muito sucesso no curso, né? E vamos que vamos. Muito obrigado a você que ouviu aí também. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Beijo, tchau.